Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo. Eu sou o professor James Dean, o seu professor de matemática, e vamos começar mais uma aula de matemática do ensino médio. Quero agradecer a sua participação mais uma vez nessa aula e desde já queria pedir para que você, se você não é inscrito no canal, se inscreve lá, aciona também o sininho aí abaixo, para que mais pessoas possam assistir esse vídeo, compartilha também com os colegas da sua turma. E desde já queria agradecer a sua participação aqui hoje. Muito obrigado mais uma vez. Espero que os temas aqui abordados contribuam para que você possa aprender um pouquinho mais, saborear um pouquinho dessa ciência aí, a matemática, beleza? Vamos lá então. E antes da gente começar, vamos soltar então a nossa vinheta aí. Ok, voltamos então. Mais uma vez, todos vocês sejam muito bem-vindos. Hoje o tema da nossa aula é compreendendo aí o significado de funções. E a habilidade dessa aula é então compreender as funções como relações de dependência única entre duas variáveis e suas representações numéricas, algébricas e gráficas, e utilizar esse conceito para analisar situações que envolvam relações funcionais entre duas variáveis. O objetivo da aula é, então, compreender as funções como relações de dependência entre duas variáveis e compreender também o significado de variável, dependente, independente, a partir de contextos do cotidiano. Beleza? Então, vamos lá. Então, primeiro conceito aí de relação entre dois conjuntos. Uma relação entre dois conjuntos, A e B, associa os elementos de X do conjunto A com os elementos Y do conjunto B. Por meio de quê? De uma lei de formação. E aí a gente pode estar escrevendo isso de maneira expressa aí como f de x é um conjunto, né, que contém um par xy que pertence ao conjunto A e B, tal que y é igual a f de x. Ou seja, e y é a função aí. Então, temos aqui, ó, vocês podem estar vendo aí, o conjunto A e aí o conjunto A, temos aqui os elementos desse conjunto A, x, x2 e x3. E aí você pode observar que para cada elemento do conjunto A, você tem um correspondente no conjunto B, ou seja, o x1 está relacionado a y1, y2, o x2 está relacionado ao y3, o x3 também está relacionado ao y3. Então essa é uma relação ou uma função, né, onde todos os elementos do conjunto A têm o seu correspondente no conjunto B. É basicamente esse, pessoal, o sentido aí de função. Função é relação entre conjuntos. Então, se a gente tem aí o conjunto, elementos do conjunto A que estão relacionados a um conjunto B, então vamos ter aí então uma função. Então, ó, vamos a um exemplo aqui, ó. Dados os conjuntos A, que contém os elementos menos 2, 0 e 1, e B, que tem os elementos menos 8, 0, 4 e 20, considere a lei de formação a seguir para fazer essa relação de dependência de A em B. Então, vamos identificar qual é a lei. Então, ó, a função aqui, existem os pares x, y, que pertencem a e B, tal que y, olha aqui a condição, pessoal, esse tal que vai estar implicando aí uma condição. Y é igual a 4 vezes x. Então, quer dizer que cada elemento do conjunto B vai se relacionar com o quádruplo dos elementos do conjunto A. Então aí é só a gente fazer então a matemática aí dessa relação. Vamos lá então fazer essa relação? Vem comigo então aí para a gente fazer então essa matemática aí.
Então, temos. Então, como y é igual a 4 vezes x, vamos substituir, então, o x pelos elementos do conjunto A. Menos 2, 0 e 1. E aí fazemos para x igual a menos 2. Temos y igual a 4x. X é menos 2, substituindo, então, fica 4 vezes menos 2, que é igual a menos 8. Agora, para x igual a 0, a lei de formação é 4 vezes x. Então, vai ficar 4 vezes 0, que é 0. Por fim, para x igual a 1, na lei 4 vezes x, y é igual a 4 vezes x, vamos ter 4 vezes 1, que é 4. Assim, os elementos que serão flechados aí no conjunto B vai ser os números menos 8, 0 e 4. Então, vamos lá. Ó. O menos 2 vai ser fechado com menos 8. O 0 vai ser flechado com 0 e o 1 vai ser flechado com 4. E observe que no conjunto B sobrou um elemento, o número 20, né, que não foi flechado. Quer dizer que isso não é uma função? Não. A condição para ser função é que todo elemento do conjunto A tenha um correspondente em B. E aí, se a gente for ver, todos os elementos de A têm o seu correspondente em B. Beleza, pessoal? Então, vamos para mais um pequeno exemplo aí. Então, seguindo aí, vamos para a atividade 2 aí. Dados os conjuntos A igual a menos 2, menos 1, 0 e 1 e B, menos 10, menos 5, 2 e 5, considera a lei de formação a seguir para a relação de A em B. Então, vamos ver qual é a condição dessa relação. Existe, então, os elementos x e y desse par ordenado que pertencem ao conjunto A e B. Tal que, aí vem a lei de formação, y é igual a 5 vezes x. Então, vamos só relacionar, então, aí, determinar os valores correspondentes do conjunto B. Então, seguindo, vamos ter. Então, y é igual a 5 vezes x. Fazendo uma pequena correção, 5 vezes x. Então, temos aqui, substituindo x por menos 2. Vai ficar 5 vezes menos 2, que é igual a menos 10. Agora, substituindo o x por menos 1, vai ficar, então, 5 vezes menos 1. Y é igual a 5 vezes menos 1, mas com menos é menos. 5 vezes 1, 5. E agora, 5 vezes 0, 5 vezes 0, 0. Substituindo x por 1, vamos ter y igual a 5 vezes x. X é 1, 5 vezes 1, 5. Então, os correspondentes de x no conjunto B, né, os correspondentes aí do ar aí, do conjunto A em B, vai ser menos 10, vai corresponder a menos 2. Menos 5 a menos 1. 0 a 0 e 5 a x igual a 1, certo? Então, vamos lá. Ó. Vou ligar, então, o menos 2 com 10. Tá aí, menos 2 correspondente a 10. Agora, para x igual a menos 1, o valor é menos 5. Beleza. E para x igual a 0, o correspondente é 0. Espera aí, no conjunto B não tem 0. Cadê o 0? Faltou, então, esse valor aqui, né, pessoal? A gente não tem o correspondente aqui, ó, né, para ligar o 0. E o 1 corresponde ao 5, né? Ó. Então, vamos ligar lá no 5. Beleza. E aí, se a gente for analisar, a gente vê que é o único elemento do conjunto B. Então, você tem que ter uma associação. Todos os elementos de A tem que ser associado a um único elemento em B. Então, ó, vamos lá, então, a mais um exemplo aqui. Ó. Dados os conjuntos A igual a menos 2, 0 e 1, e B, menos 10, 0, 5 e 20. Considere a lei de formação a seguir a relação de A em B e verifique se é uma função. Então, a gente vai analisar, ó, qual é a lei de formação. Então, a lei de formação aqui é que o par ordenado x, y pertence aos conjuntos A e B, tal que y é igual a 5 vezes x. Então, para cada elemento de x, eu vou multiplicar 5 vezes para encontrar o valor de y. Então, vamos ver quais são os pares. Então, observe aqui, ó.
o menos 2 está associado ao menos 10. Por quê? Porque 5 vezes menos 2 é menos 10. O zero está associado ao zero. 5 vezes 0 igual a 0. E o 1, 5 vezes 1 é 5. Então, o 1 está associado ao 5. Então, observe que todos os elementos de A têm um correspondente em B. Isso aqui é função ou não é função? E aí? Com certeza, pessoal, exatamente o que você pensou. É uma função, sim, né? Então, é uma função onde, né, temos aí todos os elementos de A estão sendo relacionados a um único elemento de B. Então, exatamente o que você pensou. É uma função, tá? Então, vamos outro exemplo aqui. Então, outro exemplo, dados ou conjuntos. A, menos 2, menos 1, 0 e 1, e B, menos 6, menos 3, 3 e 4. Considere a lei de formação a seguir. A relação de A em B e verifique se é uma função. Então vamos lá, ó. Qual é a relação agora? A relação é y igual a 3 vezes x. Então temos, ó, para o primeiro elemento de A, menos 2. Menos 2 vezes 3. 3 vezes menos 2 é igual a menos 6. Opa, temos um correspondente em B, ó, já flechamos lá. Agora, ó, y igual a para x menos 1. Então vamos ter 3 vezes o menos 1. 3 vezes menos 1, menos 3. Temos esse correspondente B? Temos sim, professor. Então está aqui, ó. Então uma relação. Agora, para x igual a 0, vamos ter 3 vezes 0, que é 0. Temos esse correspondente em B? Não, em B não tem o 0. Opa, então não dá para flechar esse elemento. Agora vamos no último elemento, x igual a 1. Vamos ter 3 vezes 1, que é 3. Tem esse elemento em B? Sim, professor, temos o 3. Então observe que o menos 2 ligou com o menos 6, menos 1 com menos 3, 1 com 3 mais o 0, não houve correspondente. E aí, é função ou não é função? Então, neste caso, não é uma função. Por quê? Porque todos os elementos de A não têm um único correspondente em B. No caso, 0 não tem um correspondente. Então, em virtude disso, não temos aqui uma função. Ok, pessoal? Então, agora, vamos verificar a aplicação das funções no nosso cotidiano. Então, ó, vamos observar como é que as funções se comportam no dia a dia. Então, olha esse exemplo aqui, bem prático, bem interessante, acho que você vai conseguir compreender. Então, o quadro a seguir estabelece a relação da quantia de quilogramas de cebolas comprada com o preço a pagar por essa quantidade. Então, olha só, 1 kg de cebola é R$ 2,98, 2 quilos, R$ 5,96, 3 quilos, R$ 8,94 e 4 quilos, R$ 11,92. Então, observe que para cada quilo de cebola eu tenho um preço correspondente, certo? Então, pessoal, essa relação é ou não é uma função? E aí, o que é que vocês acham aí? A quantidade está em função do preço ou o preço está em função da quantidade? E aí, será que a gente pode observar aí, será que a quantidade é que está em função do preço? Ou é o preço que está em função da quantidade? E por fim, as outras duas coisas que temos que pensar nessa situação é qual é a variável dependente e qual é a variável independente. Então, quando estamos se deparando com problemas de função, esses são os questionamentos que temos que fazer. Se há uma relação de dependência, quem é a variável independente, quem é a variável dependente, né? Ou seja, quem é o y e quem é o x aí do nosso problema. Então vamos lá a resposta, pessoal. Então sim, se temos para cada valor x, temos um correspondente, um preço correspondente, né? Por exemplo, 1 kg, 2,98. 2 kg é o dobro, 5,96. 3 quilos, o triplo, e assim por diante. Então, aqui sim, existe uma função. Essa relação é uma função. E aí, observando a segunda pergunta,
essa função, será que o preço a ser pago está em função da quantidade ou a quantidade está em função do preço? Pessoal, se a gente for analisar, primeiro eu vou comprar, depois eu vou pagar. Então isso quer dizer que o preço que eu vou pagar está em função da quantidade de coisas que eu vou pegar lá, né, do meu peso. Então nessa situação, o preço está em função da quantidade, não a quantidade em função do preço. Então, se o preço está em função da quantidade, quer dizer que o preço é a variável dependente. Ele depende de quê? Da quantidade. Então, a quantidade é a variável independente. Deu para entender, pessoal? Então, aquele que está dependendo aí é, no caso, o Y, e o independente é o X, beleza? Então, o preço é a variável dependente e a quantidade é a variável independente. Bem simples, né, pessoal? Então, ó, espero que vocês estejam pegando aí essas sacadinhas. Então, vamos para a gente finalizar o último exemplo aqui, para a gente finalizar essa nossa relação de dependência. Vamos lá, ó. Temos aqui, ó, o quadro a seguir estabelece a relação da quantidade de quilogramas de álcool em gel comprado com o preço a pagar por essa quantidade. Essa relação é ou não é uma função? Justifique sua resposta. A quantidade está em função do preço ou o preço está em função da quantidade? Qual é a variável dependente e qual é a variável independente? Vamos pensar aqui então, pessoal. Tenho aqui, ó, 1 quilo de álcool em gel vai ser R$ 22,80. 2 quilos vai ser R$ 45,60. Certo, pessoal? Vamos analisar, ó. Quer dizer que vai ser o dobro, né? Fazendo aí, ó, 8 e 8, 16, sobe 1, 4 e 1, 5, 45 e 60. Então, ó, o dobro é 45 e 60. E o triplo? 68 e 40. É 3 vezes esse valor. É só a gente acrescentar esse valor mais 22,80. E o quádruplo, né, gente? Ó, é 4 vezes esse valor, né? Então, vamos ter aí 91,20. E aí? Só analisando aí que para quantidade temos um valor correspondente. Isso aí é ou não é uma função? Né? Então vamos lá, ó. Pensa aí um pouquinho aí, ó. Será que é uma função ou não é uma função? Quem é dependente, quem é independente? E aí, deu para pensar? Vamos lá então, ó. Então vamos à solução, ó. Então realmente, ó, se temos correspondentes de x em y, né, ó, ou a quantidade, para cada quantidade temos um preço correspondente, então é uma função. E no caso aí, quem é aqui? É a variável dependente. Se a gente for observar aí, o preço depende da quantidade. Então, o preço a ser pago está em função da quantidade. Então, esse preço a ser pago vai ser a nossa variável dependente. Então, o preço a ser pago representa o y da função ou ainda o nosso f de x, né? Ou ainda nessa nossa função aqui, a função P de preço, P de x, preço. E qual é a variável independente? É a quantidade x de álcool. Então, o x é a variável independente. Certo, pessoal? É isso aí, bem simples, bem simples. Eu espero que você tenha entendido. Quero agradecer a sua participação nesses
breves minutos aí da nossa aula. Muito obrigado por sua participação. Eu espero que você tenha entendido. Se tiver mais alguma dúvida, vai lá no seu caderninho, pega seu material, o material volume 3 disponível aí, Aprender Sempre, e tira suas dúvidas ou manda aí depois aí o seu comentário aqui mesmo no nosso canal, ou pode mandar no particular. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau, fica com Deus. Tchau, tchau.